Oi, turma. Aqui ainda no livro A Prática do Amor, de Rúnia Álvares Barbosa, com o capítulo hoje falando sobre a caridade ainda não é um comportamento espontâneo em nós. Muitas vezes doamos coisas ou favorecemos criaturas a fim de proporcionar a nós mesmos temporariamente uma sensação de bem-estar, de poder íntimo ou de vaidade pessoal. Hamed. É fato para a maioria das pessoas que quando elas se encontram unicamente empenhadas na própria busca, não percebem que aqueles que com elas convivem podem estar enfrentando dificuldades muito mais intensas do que as suas. Sendo assim, deixam de amparar o semelhante acreditando que somente com a solução de seus desafios é que se tornarão aptas para acudir o outro. O comportamento caridoso não é algo espontâneo e natural em muitos de nós. Ser caridoso em determinadas circunstâncias ainda nos causa certo desconforto. E quantas são as desculpas que produzimos para não nos envolvermos com o próximo? É a falta de tempo, de recursos financeiros, de jeito. Por outro lado, quantas são as situações em que nos cobramos uma ação de maior solicitude? Quantas são as atenções que dispensamos justamente para abrandar nossas cobranças mais íntimas? Mas Jesus ensinou que no ato de oferecimento, o que vale são as motivações e intenções que geram tal comportamento. Temos então o clássico exemplo da oferta da viúva pobre. Ao colocar as suas 2 únicas moedas no gasofilácio, que significa local reservado nos templos das oferendas, né? Diferentemente de outros que lá haviam colocado grandes quantias, ela fez com que o Cristo pronunciasse as seguintes palavras aos seus discípulos: em verdade vos digo que essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles deram do que lhes sobrava. Ela, porém, em sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Para muitos indivíduos, a caridade consiste basicamente em doar aquilo que não lhes tem mais serventia e utilidade, acreditando que esse gesto seja suficiente para denominá-lo como uma pessoa caridosa. Entretanto, a caridade é uma disposição íntima, ativa, que se manifesta das mais variadas formas, por meio de atitudes de bondade, em conselhos fraternos, através de um alimento ou mesmo outros recursos, sempre através de mãos abnegadas para o bem do próximo. O autêntico comportamento caridoso é aquele que não espera ou exige reconhecimento, gratidão ou qualquer tipo de recompensa. E é justamente esse desapego dos resultados que caracteriza o indivíduo caridoso, pois ele se doa ao outro pela simples satisfação que isso lhe proporciona. Então, assim, o que dá para entender nesse trecho é que nós estamos acostumados a fazer a caridade com o resto que a gente tem, né? Aquela famosa limpeza de final de ano no guarda-roupa, roupas que já estão, que não servem mais ou que já estão batidas, né? Que a gente vai comprar nova, então a gente acaba dando a velha. Uma cesta básica, aquele alimento que a gente não costuma utilizar, então a gente doa. E na verdade a caridade ela está inclusive nos gestos, você ouvir uma pessoa quando ela precisa ser ouvida, falar uma palavra amiga quando ela está precisando ouvir essa palavra, né? Dar um chacoalhão, um puxão de orelha. Eu recebo muito puxão de orelha e eu agradeço todos os meus amigos, familiares que quando vêm dá aquele puxão, né? Porque isso é um gesto de caridade. Você está vendo a necessidade da pessoa e você se preocupa com ela de verdade. Esse é o gesto de caridade. Não é o que sobra, é o que você tem para dar, né? E não vai lhe faltar. Algumas religiões traduzem isso como se fosse um carnezinho que você tem que estar pagando ali todo mês. Não é assim que funciona também. Esse também não é o gesto de caridade, não é uma obrigação com Deus. Jesus não cobrou a nossa fé através de matéria, ele cobrou nossa fé através do movimento em coisas boas, e a caridade é uma delas. É necessário que a gente seja bom para com o próximo, para que essa bondade volte para nós, mas de uma forma natural, não como toma lá da cá, né? Então, eu entendo que o texto ele vem nos favorecer, tirando aquela obrigação de você ter que fazer a sua faxina no guarda-roupa ou tirar o resto do alimento que não lhe serve, mas sim de você poder fazer o mínimo, que é ouvir, falar, abraçar alguém quando ela precisa,
Existem vários jeitos de você poder ser caridoso, sem tirar o essencial, sem tirar a sobra, mas sim aquilo que você tem de melhor para com o próximo, né? Fiquem com Deus, turminha.